Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui agora ainda não conhecia esse canal, eu peço para você dar o like, se inscrever e compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Olha, você tem todas as tabelas atualizadas, jogos, times que vão se enfrentar, até mesmo a escalação de cada uma dessas equipes e com certeza quando você faz o cadastro e diz que é vascaíno, todas as notícias relacionadas ao Vasco, você vai ser notificado pelo aplicativo 365 Scores, que é o melhor aplicativo de futebol do planeta. Eu conto com você baixando com o link aqui na descrição e com certeza você vai ficar muito bem atualizado. O aplicativo 365 Scores também é parceiro do canal AV+. E olha, eu tô chegando agora para a gente bater uma resenha bacana aqui no canal AV+, até porque a situação do Vasco ainda é muito complicada no Campeonato Carioca, é o penúltimo colocado com apenas 2 pontos e o time que é o penúltimo é o Macaé, que vai enfrentar o Vasco na quarta-feira. E inclusive eu fiz essa pergunta logo após o clássico com o Botafogo, empate 1-1, ao técnico Marcelo Cabo. E deu para entender que ele está mesmo pensando na modificação tática do Vasco para as partidas. O Vasco não tem aqueles jogadores de ala de campo, os dois atacantes de velocidade. E o Marcelo Cabo sempre trabalhou muito com jogadores de velocidade nas pontas em quase todos os clubes que ele trabalhou, mas no Vasco falta o material humano, né? Falta jogadores para jogarem naquela posição. O Vasco vai tentando em relação a reforços, mas nesse momento, até agora, ninguém chegou. Mesmo que chegue hoje ou amanhã, para quarta-feira fica meio complicado. Mas aí eu quero entrar em contato com vocês, bater um papo com vocês aqui do outro lado, trocar um pouco de resenha, trocar um pouco de ideia, pelo seguinte: qual o melhor esquema tático que você escalaria com o atual Vasco, com os jogadores que o Vasco tem hoje? Escalando todo mundo, vamos supor que todo mundo esteja 100%. A gente sabe que Germancano está fora, ele já foi feito, já foi falado que ele está fora dessa partida. Mas vamos supor que Germancano pudesse jogar não só essa partida, mas pro restante da temporada, principalmente com os jogadores que tem atualmente o Vasco. Eu sei que o time é muito ruim, ainda faltam muitas peças, está muito complicado de montar uma equipe, mas qual o esquema tático que você gostaria de ver no Vasco? Por exemplo, um 4-4-2 tradicional, com 4 jogadores atrás, 2 laterais, 2 zagueiros, 4 jogadores no meio campo, 2 volantes de contenção, 2 meias e 2 atacantes na frente, um 4-3-2-1, um 4-2-3-1, um 4-2-1-3, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Qual o time do Vasco, qual escalação você prefere com o atual elenco do Vasco? Eu vou dar a minha opinião aqui. Acho que o Vasco poderia sim jogar num tradicional 4-4-2, bem arrumadinho, bem azeitadinho, um arroz com feijão com tempero. Seria muito importante para o Vasco, sabe por quê? Porque é mais ou menos uma clara evidência de você colocar os jogadores na sua posição real. E para isso o Vasco tem 2 laterais hoje de ofício, vamos dizer assim que seja o Léo Matos e o Zeca na lateral esquerda. Os 2 zagueiros a gente pode pegar ali, Leandro Castan, Hernando, Ricardo Graça, dos 3, colocar 2 para jogar. E aí você tem que ter 2 volantes de contenção. Hoje o Vasco tem Bruno Gomes e Andrei. É muito pouco, até porque são 2 jogadores que ainda precisam maturar para jogar naquela posição ali, principalmente na questão da marcação. Então acho que o Vasco tem que ir ao mercado pelo menos para contratar 2 volantes urgentes para poder formar esse time. E aí você tem 2 meias. Em princípio, você só tem hoje o Marquinhos Gabriel. Quem seria o outro meia, Emerson? Aí você pode, por exemplo, na minha opinião, colocar um Juninho, um MT, ou até mesmo o Thales Magno jogando um pouco mais atrás, para colocar mais à frente, por exemplo, Gabriel Peck e Germancano. Isso, por exemplo, eu estou falando sem contratações, tá? Estou colocando aqui o atual elenco do Vasco. Então, por isso, a minha opinião é que o Vasco hoje poderia jogar num 4-4-2, lógico, com algumas mudanças táticas. Por exemplo, você colocar uma linha de 2 linhas de 4 jogadores na hora que tiver que recompor para poder fazer a armação, onde ficaria 2 barreiras ali com 4 jogadores, um dos atacantes, principalmente os mais jovens, que seria o Gabriel Peck, para ajudar também ali na armação, ali na marcação no meio campo. Acho que o Vasco jogaria um pouco mais fechado e quando fosse com a bola, você teria um desenho tático um pouco mais tranquilo e não teria aquelas jogadas chatas que param ali no pé do Thales Magno pelo setor esquerdo, que param no pé do Gabriel Peck pelo setor direito, até porque
são jogadores que jogam com a perna invertida. O Thales Magno é destro e joga na esquerda. O Gabriel Peck é canhoto e joga pela direita. Para mim, está errado. A gente não tem aquela jogada de linha de fundo, só quando os laterais passam. E hoje, os laterais do Vasco, o Léo Matos até avança bastante, mas é muito pouco. O próprio MT, que estava jogando na lateral esquerda, não é esse jogador. O próprio Zeca tem essa situação. Mas eu acho que esbarra, quando o lateral vai avançar e tem dois atacantes lá na ponta, lá, fixos, parados na sua ponta, acaba batendo um com o outro e não é legal. Eu acho que os atacantes deveriam inverter a posição e aí sim poderia ter mais mobilidade. Mas ao meu ver, o esquema tático hoje, para o elenco que o Vasco tem, poderia ser um 4-4-2 básico. O Brasil foi campeão do mundo em 94 com 4-4-2. O Vasco foi campeão em 4-4-2 em 97, em 2000. Sim, era claro o desenho. 4 jogadores atrás, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Quem não lembra de 97? Carlos Germano, Valber, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Luizinho, Nasa, Juninho, Ramon, Edmundo e Evair. Vamos para 2000? Vamos para 98. Não esquece de 98. Time campeão da Libertadores. Carlos Germano, Wagner, Odivan, Mauro Galvão, Felipe. Luizinho, Nasa, Juninho ou Pedrinho, Ramon, Donizete e Luizão. 2000. Elton, Clebson na zaga, Odivan Júnior Baiano e Mauro Galvão ali trocando um pouco de posição. Na lateral esquerda, Jorginho Paulista. Na cabeça de área, Jorginho, Paulo Miranda, às vezes o Nasa. Mais à frente, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e lá na frente, Euler e Romário. Esses foram os times do Vasco que foram campeões. Se você pegar, por exemplo, o time de 2011, é mais ou menos muito parecido. O Vasco jogava com Fernando Praz, Fagner, os 2 zagueiros ali, Dedé e Anderson Martins, com o Ramon na lateral esquerda, no meio campo, Eduardo Costa com o Rômulo, mais um pouco à frente, Diego Souza com o Felipe, e lá na frente, Éder Luiz e Alexandre. Ou seja, o desenho tático da história do Vasco sempre foi o 4-4-2. Se você pegar o time de 89, era mais ou menos assim. Claro que com muitas variações dentro do jogo. O próprio Diego Souza fazia um pouco de centroavante, jogava um pouco mais aberto. Então, assim, a variação tática dentro do jogo é claro que tem que acontecer, mas em princípio, o básico era o 4-4-2. Mas eu quero saber a sua opinião em relação ao esquema tático do Vasco. Qual seria o melhor esquema tático para o Vasco jogar com o atual elenco do Vasco? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia. Grande abraço, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter nossa tradicional live de segunda-feira. E olha, o convidado é bem bacana, mas eu não vou te contar não. Fique ligado lá no canal Atenção Vascaínos, porque a resenha vai ser muito bacana. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente volta daqui a pouco lá no canal Atenção Vascaínos. Dá o like, se inscreve e compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Valeu, galera! Fui!